Olá meninas, salve Maria, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a professora Sara e hoje na nossa aula de ciências nós vamos estudar o capítulo 3, os seres humanos são animais, tá bom? Então, nas nossas últimas aulas de ciências, nós vimos sobre o capítulo 1 e o capítulo 2, onde nós falamos sobre os animais. Lembram lá? Nós vimos sobre a classificação dos animais, nós vimos sobre os tipos de pele dos animais, onde eles vivem, tá bom? Nós vimos sobre os animais das florestas, os animais marinhos. Nós vimos também que os animais podem ser vertebrados, eles podem ser invertebrados, tá? O que significa cada tipo desses animais. E agora nós vamos estudar sobre os seres humanos, tá bom? Sobre nós, os seres humanos. Nós vamos ver que nós somos também um tipo de animais e nós vamos ver algumas características do nosso corpo, tá bom? Então, para fazer essa aula, peguem aí o livro de vocês, tá? O livro didático, abram na página 236 e vamos estudar, tá bom? Vamos lá, ó. Eu vou lendo aqui com vocês, tá? O capítulo, as páginas, tá? E vou pedindo para vocês grifarem igual a gente faz na sala de aula, tá? Então, podem grifar aí de lápis, de caneta ou também de marca-texto, tá bom? Então, vamos lá, ó. Capítulo 3, os seres humanos são animais. Você estudou nos capítulos anteriores que os seres humanos são animais, né? O que eu já falei para vocês. Portanto, eles possuem características como alimentam-se, desenvolvem-se e podem gerar descendentes. Além disso, os seres humanos possuem coluna vertebral e são mamíferos, tá? Então, olha só, nós já estudamos, tá? Que assim como os outros tipos de animais, nós, os seres humanos, nós nos alimentamos, né? Nós nos desenvolvemos, então a gente nasce, bebezinho, cresce, é criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, e aí, posteriormente, nós falecemos, tá bom? Igual todos os outros animais. E também nós podemos gerar descendentes, ou seja, nós temos filhos, tá bom? Nós nos reproduzimos, tá? E além disso, os seres humanos possuem coluna vertebral, né? Nós vimos que existem dois tipos de animais, os que possuem coluna vertebral e os que não possuem, né? Que são os invertebrados. Então, tem os animais invertebrados e os animais vertebrados, né? E os que são vertebrados possuem coluna vertebral, tá? E são mamíferos, né? Nós somos mamíferos. O que significa isso ser mamífero, né? São animais que quando são ali bebês ou filhotes, eles são alimentados pelas mães, né? Pelas fêmeas, tá? Através das glândulas mamárias, tá bom? Então, são animais aí que possuem glândulas mamárias, tá bom? Nós, seres humanos, né? Nós, quando somos bebezinhos ali, nós nos alimentamos através da nossa mamãe, tá bom? E outros animais também fazem isso, né? Nós vimos aí alguns animais até que não parecem ser mamíferos, são mamíferos também, como a baleia, tá bom? Então, grifem aí para mim, nesse primeiro parágrafo, essa última frase. Além disso, seres humanos possuem coluna vertebral e são mamíferos, tá? De além disso, até mamíferos. Vamos lá, segundo parágrafo. O ser humano faz parte do grupo dos vertebrados, olha o que eu já falei. Ou seja, possui esqueleto interno, tá? O nosso esqueleto está dentro do nosso corpo, né? Que nós vimos nos últimos capítulos que existem alguns animais que têm o exoesqueleto, né? O que é isso? O esqueleto está para fora, né? Então, o nosso esqueleto é interno, ele está dentro, e exo é para fora. O conjunto de ossos e cartilagens forma o esqueleto. Os ossos são partes duras e resistentes do corpo humano. Podem ter diferentes formas e geralmente são esbranquiçados, tá? Então, grife aí todo esse segundo parágrafo, tá? De o ser humano até esbranquiçados, tá? Então, aqui a gente viu, né? Que nós, seres humanos, possuímos o esqueleto interno, então ele tá dentro do nosso corpo, o nosso esqueleto, tá? E o que é o esqueleto, né? Se eu pedir para vocês definirem o que é o esqueleto, vocês vão definir como o conjunto de ossos e cartilagem, tá bom? Que esse conjunto forma aí o esqueleto, tá? Grifem todo esse segundo parágrafo. As funções aí, para que serve os nossos ossos, né? Ó, as funções dos ossos são proteger estruturas internas do corpo,
como o coração e os pulmões, ou seja, proteger os nossos órgãos, tá bom? Sustentar e dar forma ao corpo, tá? Então, se a gente consegue ficar em pé, consegue ficar deitado, consegue sentar, é graças aos nossos ossos. E auxiliar na realização dos movimentos. Então, se a gente consegue correr, se a gente consegue andar, tá bom? Tudo isso, consegue levantar a mão, abaixar a mão, o pé também, mexer a cabeça, é graças aos nossos ossos, tá? Olha só, então grifa também esse terceiro parágrafo que é muito importante sobre as funções dos ossos, né? Se eu perguntar para vocês quais são as funções dos ossos, vocês vão colocar lá: proteger as estruturas internas do corpo, sustentar e dar forma ao corpo e auxiliar na realização dos movimentos, tá? Continuando. A junção entre dois ou mais ossos é chamada de articulação. A maioria das articulações possibilita o movimento entre os ossos, tá? Então, grifa aí para mim, de a junção até a articulação, só a primeira frase, tá bom? Então, ó, nós já vimos aí que nós somos animais vertebrados, ou seja, nós possuímos uma coluna vertebral. E o que significa possuir uma coluna vertebral? Isso quer dizer que nós temos um esqueleto, nós seres humanos, tá? Então, o nosso esqueleto, ele é interno. E o nosso esqueleto, além de ser interno, ele é formado por ossos e cartilagens. Nós vimos também que os nossos ossos, eles têm 3 funções principais, que é proteger as estruturas internas do corpo, sustentar e dar forma ao corpo e auxiliar na realização dos movimentos. Agora, nós já vimos que a junção de 2 ou mais ossos é chamada de articulação. E o que significa essa articulação? Ela possibilita o movimento entre os ossos, tá? Então, vai desenhando aí na sua cabeça. Somos animais vertebrados, possuímos o esqueleto, ele é interno, o esqueleto é um conjunto de ossos, os ossos, eles têm 3 funções, os ossos também, com a junção de 2 ou 3 ossos é a articulação, e a articulação possibilita os movimentos. Agora, nós vamos ver sobre a cartilagem, tá? Ó, nas articulações podem existir cartilagem. A cartilagem é um material flexível e pode ser encontrada também no nariz e na parte externa das orelhas, tá? Então, grifa aí para mim, de a cartilagem até das orelhas, tá? Então, olha só, agora a gente vai ver um pouquinho mais dos ossos e das articulações, tá? Ó, nesse desenho aqui que o livro trouxe pra gente. Então, primeiro, os ossos do crânio são planos. Eles protegem o encéfalo, tá? Então, lembra que a gente viu lá em cima que os ossos, uma das funções dos ossos é proteger os nossos órgãos, tá bom? Então, aqui, ó, ele tá protegendo o encéfalo, tá? Os ossos do crânio, tá bom? Aqui, ó, em cima da nossa cabeça. Ele protege o nosso encéfalo, tá? Então, o nosso cérebro ele fica dentro aí do crânio, tá bom? As vértebras formam a coluna vertebral, tá bom? Então, por que nós chamamos de coluna vertebral? Porque elas possuem as vértebras, tá bom? E aqui, ó, nós temos a coluna vertebral, tá? Se vocês conseguirem colocar a mão aí nas costas de vocês e irem tocar aí a coluna vertebral de vocês, vão ver que ela começa aqui no pescoço, tá bom? E vai até ali o final das costas de vocês, tá? Essa é a nossa coluna vertebral. O fêmur é um osso longo. Ele é o maior osso do corpo humano, tá? Que é esse osso aqui, olha só onde tá apontando, tá? Grifa aí pra mim, ó. Ele é o maior osso do corpo humano, tá? Se eu perguntar pra vocês qual é o maior osso do corpo humano, vocês vão falar que é o fêmur, tá bom? Aí aqui tá falando só que essas imagens, essas cores, né, são fantasias, elas são representações, então no nosso corpo não tem essas cores, né? A gente não tem cor azul aí, igual aqui, como tá aqui no desenho, tá? É só pra gente imaginar melhor como que é o nosso corpo. Aí aqui nós temos os ossos da mão são curtos, né? Se vocês puderem tocar a mãozinha aí de vocês, né? A mãozinha de vocês já é pequena porque vocês são crianças, tá? Então, olha só, os ossos da mão são bem curtinhos, são bem pequenininhos mesmo, tá? O dedo, ó, pega o dedo indicador de vocês vão ver, vocês vão conseguir até ver aí
uma articulaçãozinha no dedo de vocês também, a junção aí dos dois ossinhos, tá bom? Ele é bem curtinho, bem pequenininho, nossos ossos da mão. Agora aqui, ó, a articulação, a explicação do que é uma articulação, né? A gente viu que é o encontro de dois ou mais ossos, tá? Então, aqui a gente tem, ó, é o osso aqui do cotovelo, né? O antebraço com o braço, tá? Ó, juntando aqui. Aí nós temos o osso e essa corzinha aqui azul seria a cartilagem, tá? Que ela ajuda aí na flexibilidade, nos movimentos, tá? Então, a gente consegue aí movimentar o nosso braço graças à cartilagem, tá? E aqui nós já temos o exemplo do joelho, né? A junção aqui, né, do osso aqui da coxa, tá bom? Com o da perna e também a cartilagem aqui de azulzinho, tá bom? Então, agora vamos lá para outra página, 237. Agora nós vamos ver o cuidado com a postura, tá? Vocês vão ver porque eu sempre fico pegando aí no pé de vocês lá na sala para sentar bonitinho, virado para frente, com o pé no chão, tá bom? Com o rosto para frente também. Vocês vão ver que eu sempre fico falando a mesma coisa toda a aula, ó. Vamos lá. A posição em que mantemos nosso corpo ao sentar, deitar ou movimentar é chamada de postura, tá bom? Então, isso é postura. É a maneira como a gente senta, a maneira como a gente deita, tá bom? A maneira como a gente se movimenta. E ela está relacionada à coluna vertebral, ó. Então, olha só. É muito importante vocês lembrarem sempre do primeiro e do segundo capítulo, né? Que muita coisa que a gente viu lá nesses dois capítulos, a gente vai ver aqui de novo. Uma delas é a coluna vertebral. Todo momento a gente vai estar falando da coluna vertebral, tá? Devemos estar sempre atentos à nossa postura, pois essa é uma forma de cuidar da nossa saúde, tá bom? Então, grifa aí para mim o primeiro parágrafo, de a posição até coluna vertebral, tá? E, ó, cuidar da postura é muito importante porque a gente vai cuidar também da nossa saúde, tá? Principalmente vocês que são crianças. Então, se começar a cuidar da postura desde cedo, desde agora, quando vocês já estiverem mais velhas, vocês não terão problemas de coluna, né? As pessoas falam assim popularmente, tem problema na coluna. O que é isso, problema na coluna? É porque a pessoa tem uma má postura, ou ela anda errado, anda curvado, ou ela senta errado, tá bom? Hoje em dia também a gente tá sempre aí com meios eletrônicos, né? Celular, tablet, notebook, tá bom? Então, às vezes, as pessoas ficam muito tempo ligadas a telas, né? Vamos assim dizer, e isso acaba piorando a postura da pessoa, tá bom? Não só as crianças, como os adultos também, tá? Então, a gente tem que estar sempre atentos aí à nossa postura para não ter problemas de saúde, tanto agora quanto posteriormente, né? Na fase adulta, tá? Aí aqui é uma perguntinha, né, que a gente vai fazer lá na sala quando voltar às nossas aulas, tá bom? E aqui vamos continuar aqui lendo. Manter uma postura correta evita que o corpo faça esforços desnecessários que possam causar lesões. Então, se você senta de maneira errada, você vai fazer com que o seu corpo tenha um esforço maior do que se você estivesse sentado corretamente, tá bom? Isso pode levar a algum problema aí. Você pode ter alguma dor na sua perna, na sua coluna, no seu braço, tá bom? Se você não sentar corretamente, tá? Agora vamos ver qual é a postura correta para caminhar. Olha só, temos aqui a moça mostrando pra gente. Então, ó, olhar para frente, né? Sempre olhar para frente com a cabeça reta, tá bom? Nunca muito com a cabeça muito lá para cima, nem com a cabeça muito para baixo. Tem gente que anda olhando pro chão, né? Tem que olhar para frente, tá bom? E nem pro lado, tá bom? É sempre para frente. Os ombros para trás e peito aberto, né? Ombro para trás e peito aberto. Nunca curvado, tá bom? O ombro e o peito sempre aberto. Eu imagino que a professora de educação física deve ensinar isso para vocês, que eu já vi ela ensinando, né? No alongamento também, tá? Mover os braços no ritmo 2 passos, tá? Tem gente que anda com o braço assim muito rápido. Parece até que a pessoa tá pegando impulso para andar, ou parece que ela até vai voar, tá? Os braços têm que ficar do lado do corpo e no mesmo passo dos nossos passos, tá? No mesmo ritmo dos passos. Apoiar primeiro o calcanhar quando for andar, quando for dar um passo, tá? Tem pessoas que quando vai pisar, pisa com a ponta do pé, tá bom? Ou anda na ponta do pé, tá bom? Ou então com o peito do pé, né? A sola do pé. Peito do pé, ó. A sola do pé, né?
né? Isso é errado, tá? A gente podia ter que colocar o calcanhar e depois, né, coloca a sola e aí os dedos são é a última coisa que a gente coloca no chão, tá bom? Isso também é muito importante aí na hora de andar, tá? Manter as costas retas, né? Igual o ombro, tá bom? Se o ombro, na hora que você coloca o ombro para trás, as suas costas já ficam retas, tá bom? Uma coisa está ligada à outra. E por último, dobrar os joelhos ao mover a perna, né? Tem muita gente que não dobra o joelho, ou dobra de mais, ou dobra de menos. Tem que dobrar aí o joelho, tá? Lembra que a gente viu aqui que uma das cartilagens que a gente viu do joelho, tá? Essa cartilagem é muito importante, tá, pessoal? Na hora de andar, principalmente. Geralmente, pessoas aí que têm dores na perna ou têm dificuldade para andar, eles têm problemas na cartilagem do joelho, tá? Então, é algo muito importante aí da gente cuidar desde cedo, tá? Como vocês são crianças ainda, cuidem aí do joelho de vocês, do andar de vocês, para não ter problemas futuros, tá? E por último, vamos ver aqui esse último parágrafo, que fala de como é a nossa postura sentados. Vamos lá. Para sentar, também é preciso ficar com a coluna reta e deixar os pés apoiados no chão. Olha só, o que eu sempre falo para vocês lá na nossa sala, né? Senta com o pé apoiado no chão, olhando para frente, com a mão em cima da mesa, né? Não sentado de perna cruzada, sentar em cima da perna, tá bom? É para sentar com o pé apoiado no chão. Mas lembre-se de que ficar muito tempo na mesma posição é cansativo. É necessário mudar de posição ou levantar e caminhar um pouco após passar um certo tempo sentado. Então, você está ali muito tempo sentado na mesma posição, acaba doendo realmente alguma parte do corpo, fica incomodado. Então, levanta, vai no banheiro, bebe água, pede permissão para a professora primeiro, né? Claro. Vai no banheiro, bebe água, desce a escada, sobe a escada sem fazer bagunça na escola, por favor, tá bom? Ou então muda aí um pouquinho de posição e depois volta a ficar sentadinho com os pés apoiados no chão, tá bom? Lembrando sempre de manter uma boa postura, tá? E para terminar, grifem para mim esse último parágrafo, tá? Que ele é bem importante, tá? Ó, agora que nós já lemos, eu já expliquei para vocês essas duas páginas, vocês vão fazer os exercícios aí das páginas 238 e 239, tá? O 2, 3, 4. O 5, aqui tá dizendo para fazer em grupo, tá? Mas como vocês, por enquanto, estão online, tá? Podem fazer sozinhos, tá? Não precisa ir na casa do colega para fazer essa questão, não. Pode fazer aí. Quem não conseguir fazer essa questão, porque não conseguiu pesquisar, sem problemas, pode deixar sem fazer e aí eu ajudo quando a gente voltar às aulas presenciais, tá? E o número 6 também. O número 6 é bem simplesinho, só marcar um X aí na imagem correta, tá bom? Então, ó, pessoal, nossa aula de ciências acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o conteúdo, tá? Qualquer dúvida é só pedir para o papai e para a mamãe entrar em contato comigo, que eu tiro as dúvidas de vocês. Um beijão, até amanhã e salve Maria. Tchau, tchau.